Shalom, povo de Deus! Queridos, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, nossa esperança. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que privilégio termos mais um momento de pastoreio e a nossa oração é que Deus nos abençoe ricamente. Vamos orar? Quero lhe convidar para falarmos com o nosso Senhor. Deus querido e amado, Senhor que não poupou o seu Filho, mas por todos nós o entregou, bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos pela tua obra salvadora. Te louvamos pelo teu grande amor revelado em enviar Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Rogamos a tua bênção para esse momento de pastoreio, que o teu Espírito venha conduzir cada parte, que o Senhor receba toda a glória e abençoe o nosso coração. Tu sabes qual a necessidade de cada irmão, de cada irmã, cada amigo, amiga. O Senhor nos conhece e nós rogamos a intervenção, o derramar do teu poder sobre o nosso coração, nos avivando, nos restaurando para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor. Eu quero lhe convidar a abrir os seus lábios e o seu coração e bendizer aquele que vive e reina para sempre. Louvemos ao Senhor. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra
dos mais altos montes ao mais fundo mar. A criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações, que criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Queridos irmãos, nós estamos meditando no primeiro livro de Samuel e hoje vamos conversar sobre 1 Samuel, capítulo 29. Esse texto, ele nos mostra como Deus é maravilhoso, como Deus nos livra de nós mesmos. Você já testemunhou situações de pessoas que buscam solucionar um caso e nessa tentativa de solução de um problema, elas entram em novos problemas? É exatamente isso que esse texto nos relata. Davi, na sua tentativa de fugir de Saul, que o perseguia insistentemente, mesmo Davi sabendo que seria o futuro rei de Israel, ele criou uma estratégia pecaminosa. Ele simplesmente se aliou aos filisteus, um povo hostil a Deus, e começou a viver uma vida dupla. E diante dessa situação, Deus usa uma circunstância para livrá-lo dessa aliança
inclusive utilizando os próprios filisteus. Como Deus é maravilhoso. Ele nos dá uma porta de escape. Ele nos livra dos laços que nós armamos contra nós mesmos. É sobre isso que nós queremos meditar hoje. 1 Samuel, capítulo 29, diz assim: Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Estes hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até ao dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele e lhe disseram: Faze voltar este homem para que torne ao lugar que lhe designaste e não desça conosco à batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria como o seu senhor? Não seria, porventura, com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até ao dia de hoje, porém aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Porém, que fiz eu? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: Não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos, logo que haja luz, parti. Então Davi, de madrugada, se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Que o Senhor fale ao nosso coração e aplique a sua palavra à nossa vida. Queridos irmãos, esse texto aqui é uma continuação do que é relatado logo no início do capítulo 28 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 28, versos 1 e 2, diz assim: Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Fica sabendo que comigo sairás à peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás
quanto pode o teu servo fazer? Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Então, observe, Davi, conforme o capítulo 27 de 1 Samuel, foi buscar escapar da impiedade de Saul, voltando-se para os filisteus. Observe, Davi, para se proteger do rei Saul, ele se alia aparentemente com os filisteus, uma nação pagã, hostil ao povo de Deus. No capítulo 28, que lemos os primeiros 2 versículos, simplesmente os filisteus, com os seus exércitos, eles decidem guerrear contra Israel. E Davi, que estava junto aos filisteus, é escolhido pelo rei Aquis como o homem que faria a sua guarda pessoal. Então, Aquis, ele nutria uma relação de confiança para com Davi. Observe, quando nós chegamos ao capítulo 29, nós percebemos que Davi, ele é salvo dessa aliança com os filisteus. O que essa passagem nos mostra? Davi, ele teve uma atitude errada. Ao invés de confiar na proteção de Deus, ele se aliou com os inimigos do Senhor. Mas Deus, como não deixa os seus filhos pecarem com sucesso, pela sua graça soberana, ele salva Davi desse erro. Ele tira o futuro rei de Israel dessa aliança equivocada. Davi, como nós dissemos, ele desfrutava de plena confiança do rei Aquis, mas os príncipes filisteus não confiavam nele e tinham razões para isso. Davi estava vivendo uma vida dissimulada. Ele aparentava estar aliado com os filisteus, mas na verdade era uma estratégia dele para a sua própria proteção. Bem, o rei Saul estava fragilizado, ele não tinha mais condições de perseguir Davi, que, como nós dissemos, buscou abrigo entre os filisteus. Saul era agora um homem arruinado, tanto psicológica como espiritualmente. E diante dessa conjuntura, o rei Aquis prepara um ataque avassalador às tropas de Israel. E ele, então, acampa com seus milhares de homens em uma região chamada Afeca. Os soldados israelitas também estavam acampados junto à fonte que está em Jezreel. Por favor, observe. Diante dessa conjuntura, Davi, ele é apanhado pelas cordas de seu próprio pecado. O seu disfarce é exposto quando Aquis o convoca juntamente com seus homens para que eles engrossassem as fileiras de seu exército. Então veja, Davi agora teria junto com seus homens que lutar contra o seu povo, contra os israelitas, ser hostil contra a sua própria nação, o povo de Deus. Diante desse quadro, os príncipes filisteus percebem que a presença de Davi não era um reforço militar, mas era uma armadilha para eles. E diante disso, eles ficam tão indignados
com a presença de Davi e de seus homens nas fileiras do exército filisteu, a ponto que eles vão falar com Aquis para que Aquis libere Davi e os seus homens de terem que lutar contra os israelitas. Esse texto nos mostra a tentativa de um homem de Deus de resolver as suas questões da sua própria forma, sem esperar pela vontade do Senhor. Davi, ele temporariamente se afasta da sua fé em Deus no que concerne a entender que é Yahvé que o protege, e ele busca depender das suas próprias qualidades. Irmãos, como isso é sério? Quantas pessoas, diante de situações perigosas, elas simplesmente assumem posturas que são contrárias à vontade de Deus e elas se enlaçam com o seu próprio pecado. Elas deixam de confiar em Deus e passam a confiar em si mesmas, nas suas estratégias, nos seus planos. É exatamente isso que o texto mostra. Davi se aliou com os inimigos do Senhor e agora ele precisava ser salvo da sua aliança com os filisteus. O filho de Jessé passou 16 meses entre os filisteus, fazendo-os pensar que os estava ajudando contra Israel, quando, na verdade, Davi estava atacando os inimigos de Israel e não causando nenhum dano ao povo de Deus. Ou seja, Davi viveu 16 meses na mentira, porque ele se apoiou no braço do homem e não sob a mão de Deus. Ele viveu no engano. Você conhece pessoas que estão vivendo no engano? Que vivem uma vida dupla? Que ao mesmo tempo que dizem que confiam em Deus, elas confiam nelas mesmas? Que simultaneamente ao fato de afirmarem que estão seguindo o caminho de Deus, elas estão seguindo caminhos contrários ao Senhor. Davi estava vivendo essa fase. Mas como diz Charles Spurgeon, Deus não permite que o seu povo peque com sucesso. Louvado seja o nome do Senhor. E é diante desta conjuntura de uma guerra iminente que Deus livra Davi de si mesmo pelas mãos dos príncipes filisteus. Irmãos, quando Deus quer fazer algo, ele usa até o ímpio para cumprir o seu propósito. Deus é absolutamente soberano. E quando ele quer abençoar os seus filhos, ele pode até utilizar os seus inimigos para abençoá-lo. Como o texto nos mostra, os príncipes filisteus desconfiavam de Davi. Eles sabiam que o futuro rei Davi era um homem poderoso e que já tinha eliminado muitos filisteus. E diante desse quadro, o texto vai nos mostrar que eles falam com o rei Aquis para que Davi fosse liberado do exército. O versículo de número 4 afirma que os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele e lhe disseram: faze voltar este homem para que torne ao lugar que lhe designaste e não desça conosco
à batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Qual era o receio daqueles líderes filisteus? Era que Davi simplesmente, naquela guerra, se voltasse contra eles. Diante disso, o rei Aquis, que é alvo da fúria dos líderes filisteus, porque ele confiava muito em Davi, a ponto de fazê-lo o seu guarda pessoal. O rei Aquis é pressionado para que ele possa liberar Davi do seu exército. O texto, então, nos mostra que, a despeito de Davi ser considerado leal pelo rei Aquis, ele simplesmente é liberado. Quando você olha a passagem, irmãos, versículo número 6, Aquis chega a dizer a Davi: tão certo como vive o Senhor, tu és reto. Esse aqui é o momento em que Deus é mencionado nesse texto por um ímpio. E Aquis afirma que Davi é reto, e Davi estava vivendo em um momento de dissimulação, de engano. O rei Aquis, conforme o verso 7, libera Davi para que ele volte em paz, para que os príncipes dos filisteus não fossem desagradados. No verso 8, Davi diz para o rei o seguinte: porém, que fiz eu? É interessante que em 3 ocasiões anteriores, Davi se declarou inocente com essa pergunta: o que foi que eu fiz? Capítulo 17, verso 29, capítulo 20, versículo 1 e capítulo 26, versículo 18. Mas, nesse caso aqui, a pergunta de Davi não é sincera. Ele está dissimulando. Ele declara que estava disposto a pelejar contra o povo de Israel, mas a sua fala era incoerente com o seu sentimento. A sua vida era dupla. Diante disso, verso 9 e 10, Aquis tece os mais altos elogios a Davi, a ponto de compará-lo a um anjo de Deus, mas ele reafirma que não pode agir na contramão dos príncipes filisteus, e Davi então é ordenado a partir com seus homens no raiar do dia. Por favor, preste atenção, querido. Antônio Neves Mesquita, comentando essa passagem, diz o seguinte: foi providencial a recusa dos chefes filisteus, pois assim o livraram Davi de tremendo constrangimento, o de pelejar contra os seus irmãos ou de ser desleal ao seu amigo filisteu. O que nós temos nesse texto é que Davi escapou de um beco sem saída por divina providência. Ele seria considerado traidor de sua pátria se ele tivesse acompanhado o exército filisteu. E assim, ele e seus homens se levantam de madrugada e partem de volta a Ziclag, enquanto o exército filisteu marcha para impor a Saul e ao seu exército uma derrota acachapante que culminou na morte do rei Saul. Bem, o texto chega ao final. E o que é que nós observamos aqui? A mão de Deus agindo em favor de um servo que estava vivendo em desobediência, mas que não foi abandonado pelo Senhor.
Como nós dissemos, Davi viveu 16 meses no engano, na dissimulação, fazendo um jogo duplo, aparentando estar aliado com os filisteus, quando na verdade os filisteus estavam sendo utilizados por ele para a sua proteção. Mas em um momento crucial, em que as intenções de Davi poderiam ser reveladas, ou ele iria caminhar numa vereda de afastamento do Senhor pelo fato de ter que lutar contra Israel, Deus o livra. Meu amado, minha amada, como o Senhor é gracioso. Às vezes nós tomamos decisões impensadas, tolas. Achamos que estamos fazendo algo bom, mas na verdade aquilo é prejudicial para nós e é pecaminoso diante de Deus. Caminhos de destruição, mas Deus não abandona o seu filho, a sua filha. O Senhor usa os príncipes filisteus que desconfiam da fidelidade de Davi, para que assim ele pudesse ser livre daquela terrível aliança com o povo ímpio. Deus é misericordioso. A graça do Senhor nos alcança em meio ao nosso pecado, em meio à nossa ruína, em meio aos enganos do nosso coração. A graça de Deus, ela é poderosa. Eu quero convidar você, no final dessa reflexão, a algumas atitudes. A primeira atitude é: confie no Senhor e não na sua própria força. Confie em Deus. É Deus quem lhe protege. É o Senhor quem lhe guarda. Então, confie no Senhor. Ele não desampara os seus filhos. Segundo lugar, siga as veredas de Deus para a sua vida. Não siga os caminhos tortuosos. Não siga os caminhos de um coração enganoso, mas siga a palavra de Deus. A nossa segurança está na palavra de Deus. E em terceiro lugar, creia que mesmo se você errou, e nós erramos, Deus é poderoso para nos alcançar, para nos resgatar, para nos libertar de uma vida dupla, confusa, de um coração dividido, de ânimo dobre. Deus é capaz de nos libertar. O Senhor nos convida a tê-lo simplesmente como nosso único Senhor e Salvador, como a nossa única fonte de confiança. Meu amado, minha amada, se você tem feito alianças com o mundo, tem vivido uma vida de mentira, de idolatria, de bebedice, de promiscuidade, de orgulho, uma vida longe de Deus, o Senhor lhe chama nesta hora para se voltar a Ele com arrependimento e fé. O Senhor busca você, o Senhor não desiste de você. Ele é poderoso para lhe resgatar. Deus, como nós afirmamos, usou os filisteus, homens ímpios, para quebrar aquela aliança terrível de Davi com o seu povo, com o povo filisteu. Deus é capaz de usar qualquer situação para nos livrar dos nossos próprios pecados. E Ele mandou Jesus para morrer por nós, para se fazer maldição por nós,
para que nós estejamos unidos a Ele para sempre. O Senhor nos chama a vivermos em aliança com Ele e não com o mundo. A estarmos em um pacto de amor com Ele e não com o pecado. E Ele garante que cuidará de nós para sempre. Davi foi livre da morte. Davi escapou de Saul, escapou dos filisteus, foi ungido rei de Israel e o maior rei de Israel. E a despeito dos seus erros, Deus o perdoou, Deus o restaurou e dele veio o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus é maravilhoso. Ele nos resgata do abismo do pecado e nos traz para vivermos uma vida de rendição, de amor, de compromisso com Ele, por meio da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero lhe convidar para orarmos, para falarmos com o Senhor. Deus querido, obrigado pela tua palavra. Queremos te agradecer porque esse texto em que o Senhor é diretamente mencionado por um rei ímpio, essa passagem nos mostra como o Senhor governa a história, usando circunstâncias as mais diversas para nos chamar para ti. Senhor, eu oro por pessoas que porventura estejam com a sua fé fragilizada, estejam vivendo uma vida dupla, ou quem sabe pessoas que estejam caídas, longe do Senhor. Ó Deus, as restaura, as levanta, ergue-as para a glória do teu santo nome. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, nos livra de aliança com o pecado, com a iniquidade, que possamos confiar no Senhor e te amar de todo o nosso coração, que a nossa vida esteja rendida à tua vontade. Tu és a nossa segurança, tu és o nosso protetor, tu és aquele que não poupou o teu filho, mas por todos nós o entregou. Tu és aquele que nos dá vida em abundância. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu fazes uma aliança conosco em Jesus e o Senhor promete que nunca irá nos abandonar. O Senhor pode até nos disciplinar como um ato de amor, mas o Senhor não desiste dos teus filhos. Aplica a tua palavra em nosso coração, abençoe a cada um, oramos pelas famílias, continue conduzindo as nossas famílias na tua presença, que elas te amem acima de tudo, guarda os nossos lares de todo mal. Senhor, oramos por aqueles que estão enfermos, cura, restaura, clamamos por aqueles que estão perdidos, salva, ó Senhor, em nome de Jesus. Rogamos por aqueles que estão endividados, traz o suprimento da necessidade. Por aqueles que estão angustiados, nós pedimos, traz consolo, traz paz e refrigério. Senhor, nós rogamos a tua bênção sobre a Igreja Presbiteriana das Graças. Abençoe o teu povo, abençoe toda a tua igreja no Brasil e no mundo, que ela cresça, que ela resplandeça a tua glória. Ó Senhor, nós clamamos, dá-nos um coração submisso à tua vontade e confiante no Senhor, porque a tua palavra diz que aquele, ó Deus, que te busca, ele deve confiar que o Senhor existe e que o Senhor de fato galardoa aqueles que te buscam. Obrigado, Deus, porque tu cuidas de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Eu quero lhe convidar a juntos cantarmos mais uma canção em honra ao nosso Deus.
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Bem, amados, estamos encerrando mais um momento de pastoreio. Privilégio muito grande estarmos juntos, mesmo online, e podermos nos alimentar da inerrante, infalível, eterna e abençoadora palavra do Senhor. Que Deus continue lhe abençoando nesta semana, que Deus abençoe muito a sua vida. Confie no Senhor, espere nele e a sua esperança não será frustrada. Que Deus lhe abençoe com graça, misericórdia e paz. Amém.